Senhor, nós queremos nesta manhã te pedir graça, pedir a tua ajuda. Senhor, é um momento novo em nossa igreja que ainda estaremos nos habituando, ainda estaremos nos acostumando, Senhor, com esse novo momento, mas pedimos a Ti, pois tudo que faremos aqui é para o Senhor, tudo que faremos aqui é para alcançar o nosso coração com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua graça, com tudo aquilo que a Tua palavra ministra sobre as nossas vidas. Portanto, nos abençoe nesta manhã, nos ajude, Senhor, em tudo que faremos aqui, ajude a mim a ministrar aqui esta aula, esta lição, e que, Senhor, a Tua igreja possa sair daqui com entendimento da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, e assim já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Nossa primeira lição pode abrir a sua revistinha aí, deixa ela já aberta na primeira página. A dinâmica da vida em aliança com Deus. Lição 1, chamado de Abraão, e o nosso chamado. O que tem a ver o chamado de Abraão com o nosso chamado? O que tem a ver a vida de Abraão com a nossa vida? Tem algo que combina? Tem algo que se liga? Tem algo ali que tem a ver com a nossa vida? O objetivo dessa aula qual é? Compreender que o chamado de Abraão tem correspondência com o nosso chamado. E por isso, meus irmãos, nós precisamos desenvolver nosso próprio chamado em relação a Deus, à família e ao mundo. Então, o que a revista nos apresenta é uma lição no sentido de olhar para Abraão e ver que Abraão ele desenvolveu um relacionamento com Deus, ele desenvolveu um relacionamento com a família, com o povo de Deus, pois foi de Abraão que Deus fez uma grande nação. E em terceiro lugar, a relação de Abraão com o mundo, ou seja, a relação dos descendentes de Abraão, da herança de Abraão com o mundo, como diz Gênesis 12, com todas as famílias da terra. Qual o relacionamento, portanto, que Abraão tem com todas as famílias da terra? Temos aqui um esboço da lição. Não se preocupe, depois eu posto esses slides lá no grupo, tá bom? Tem pessoas que gostam de guardar, gostam de reler, gostam de estudar. Então nós vamos ver o chamado de Abraão e o nosso, que ele compreende 3 características: um chamado de fé, um chamado para sair e um chamado para receber uma herança. Em segundo lugar, nós vamos ver o desenvolvimento desse chamado. Como ele se desenvolve? Se desenvolve em relação a quê? E aí nós vamos ver os 3 chamados em relação a Deus, à família e ao mundo. Depois iremos concluir e vou trazer para os irmãos algumas aplicações, algo prático para as nossas vidas. A nível de introdução, meus irmãos, eu quero apresentar a vocês 2 situações. A primeira, que está aí no primeiro parágrafo, diz assim: o chamado para a vida cristã não é privilégio de pastores e missionários. Deus escolhe homens e mulheres para desenvolverem seu chamado em obediência e fidelidade, e lhes concede dons para o exercício da fé. Fala para o seu irmão aí do seu lado: você tem um chamado. Todos nós, meus irmãos, fomos chamados. Não, quem tem chamado é o pastor, quem tem chamado é o missionário, quem tem chamado é aquela irmã lá para orar, para o ministério de oração, ou aquele irmão para o ministério do ensino. Meus irmãos, todos nós fomos designados por Deus para um chamado. E qual chamado é esse? Qual o chamado geral para todo crente? É proclamar a palavra de Deus, é andar com o Senhor, é andar segundo a sua escritura, é andar segundo a sua palavra, é andar em obediência e fidelidade. Foi esse chamado que Abraão recebeu, para andar com Deus em obediência, andar com o Senhor em fidelidade. Foi esse chamado que você recebeu, para andar com o Senhor em obediência, para andar com o Senhor em fidelidade. Foi o chamado que nós recebemos. Não tem nada de diferente nesse aspecto, no contexto geral, do chamado que Abraão também recebeu. Em segundo lugar, meus irmãos, servir a Deus não é assistir ao culto. Vejam bem que eu coloquei assistir ao culto aí entre aspas. Por quê? Porque ninguém assiste a culto.
Aqui não é cinema, aqui não é teatro, aqui não é o sofá da sua casa onde você está assistindo um filme ou uma partida de futebol. Aqui é a igreja, aqui nós prestamos culto. Aqui nós ofertamos culto ao Senhor. Aqui nós estamos sacrificando um tempo, um período da nossa vida numa comunidade de fé para prestar ao Senhor louvor, adoração, um culto agradável a Deus, como as Escrituras sempre nos apresentaram, principalmente no Antigo Testamento. Então, servir a Deus não é assistir ao culto e muito menos participar das programações da igreja. Mas o que é então, meus irmãos, servir a Deus? É desenvolver diariamente, não só aqui enquanto você está no culto, mas é todos os dias, em todo momento, a toda hora, desenvolver diariamente o caráter de Cristo, suas virtudes, confiar em sua palavra e manifestar a sua vontade como representante da sua graça nesta vida. O que Abraão fez, meus irmãos, com a vida dele? Quando ele recebeu o chamado do Senhor, o que ele fez? De que forma ele desenvolveu esse chamado? Ele foi um homem que andou com Deus. Ele foi um homem que ele obedeceu. Ele foi um homem que se permitiu ser guiado por Deus. Ele foi um homem que ouviu a voz e, portanto, confiou plenamente, como um ato de fé. Ele confiou plenamente no chamado do Senhor. Então, a partir desse chamado, ele começou a desenvolver diariamente a sua obediência e a sua fé em Deus. Evidentemente que nós vamos perceber que no decorrer da história de Abraão, ele comete algumas falhas, ele comete alguns erros, mas quem aqui nunca os cometeu? Não é verdade? Então, a história de Abraão, meus irmãos, no sentido da sua fé, da sua obediência, do andar com Deus, do seu chamado, daquilo que Deus colocou em suas mãos para que ele viesse exercer, para que ele viesse fazer, não tem, meus irmãos, no sentido geral, no sentido e no contexto de vida cristã, nada de diferente da sua. Ah, mas Abraão era um homem especial, tinha algo. Não, meus irmãos, todos nós para Deus somos especiais. Deus nos ama da mesma forma que amou Abraão. Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué e aí por diante. Deus não olha para Abraão e vê em Abraão uma diferença no sentido de salvação, no sentido de vida cristã, no sentido de chamado em relação a nós. Ele não vê, porque um dia ele também nos chamou e nos chamou para servir na sua obra, nos chamou para andarmos em obediência. Ok? Até aí tudo bem? Abra suas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vamos lá que temos que ser bem dinâmicos. Gênesis capítulo 12 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe.
Lembra dessa cidade chamada Ai? Lembra o que vai acontecer com ela lá na frente? Quando o povo está ali invadindo e tentando conquistar os territórios em Canaã. Então, Abrão já tinha passado por ela. Abraão já estava peregrinando naquela terra que Deus falou: essa terra será a terra da tua futura descendência, do meu futuro povo, da minha futura nação. Primeiro item aí, meus irmãos, na página 1 da apostila da revista de vocês, chamado de Abraão e o nosso chamado. Olha o que diz aí no parágrafo 1. No chamado de Abraão, Deus inicia seu plano de criar por meio dele um povo para si. Qual é o nome desse povo? Israel. Aqui agora nos slides. Através do chamado de Abraão, o que Deus faz? Deus então inicia o seu plano de criar por meio dele um povo para chamar de sua nação, de seu povo. E o que Deus faz com Abraão? Ele estabelece uma aliança através de quê? De uma promessa de herança. Então Deus prometeu o que a Abraão? Prometeu terra, prometeu filhos e prometeu uma posteridade longa, grande. Ou seja, prometeu a ele não só um filho, prometeu a ele muitos filhos, milhares e milhares de filhos distribuídos por toda a terra, como está até os dias de hoje. O que isso tem a ver com nós? O que tem a ver o fato de Deus ter chamado Abraão e iniciado nele um propósito para um povo seu? O que tem a ver, nós temos a ver com Abraão no sentido de que Deus estabeleceu com Abraão uma aliança, né? Para que esta aliança então viesse a promover na história de Abraão uma grande descendência. Comparando, meus irmãos, a nossa vida com a vida de Abraão, nós vamos ver que em Jesus nós fomos feitos o quê? Povo de Deus. Então podemos dizer de forma assertiva que ao olhar para Abraão, nós podemos ver ali não um tipo, mas podemos ver algo apontando para um Senhor no futuro que também vai fazer o quê? Vai reunir um povo, que vai reunir uma nação, que vai chamar pessoas para fazer parte do seu povo, vai chamar pessoas para ser da sua herança. Lembra que Paulo diz em Romanos: nós somos co-herdeiros das heranças ou da herança em Cristo. Nós somos filhos de Deus e co-irmãos de Cristo. Ou seja, quando olhamos para a obra de Cristo, nós identificamos o quê? Identificamos que em Cristo há a consumação da promessa de Deus a Abraão, que de ti farei uma grande nação. Em Cristo então há o quê? A consumação disso, pois não só agora os judeus são do Senhor, ou os judeus, agora devemos chamar de messiânicos, né? Os judeus messiânicos que creem em Cristo são do Senhor, mas agora Cristo está convidando, chamando quem? Nós que não somos da etnia judaica, nós que não temos o sangue judeu, nós que temos hoje o sangue de Cristo. Ele abre a possibilidade, ele abre a salvação também para os gentios. Então de Abraão se forma um povo, o povo de Deus, os chamados lá no Antigo Testamento de hebreus, que nós conhecemos hoje como judeus, que durante todo o Antigo Testamento foi o povo de Deus, e quando chegamos no Novo Testamento, nós temos da pessoa de Cristo um chamado agora não só para os judeus que creem no nome de Jesus, mas um chamado agora também para os gentios. E aqui estamos nós, meus irmãos, herança de Cristo. Aqui estamos nós, povo de Deus, um dia chamados por Cristo, através da sua palavra, para sermos, portanto, herança de Deus, já com a promessa de quê? De uma nova Canaã, de uma nova Jerusalém, de uma nova terra prometida, que não será como aquela terra lá do Antigo Testamento, uma terra que uma terra terrena, mas será uma terra celestial. Alguma dúvida? Então, em comparação, nós
em Jesus Cristo fomos feitos povo de Deus, sua nação. Recebemos o convite para deixar para trás a nossa vida e iniciarmos uma nova vida em Cristo com promessas eternas, da mesma forma que aconteceu com Abraão. Entrando, portanto, agora, meus irmãos, nos itens que eu havia falado com vocês lá no início, no esboço. Eu estou indo muito rápido, eu estou indo muito lento, a dinâmica tem que ser assim mesmo, tá, meus irmãos? Como é o nosso primeiro dia, a gente vai pegando as dinâmicas aos poucos, tá? Afinal de contas, 50 minutos é pouco tempo, passa rápido, tá bom? O nosso chamado, o chamado de Abraão e o nosso chamado. O chamado de Abraão, meus irmãos, ele tinha aí 3 frentes, que são frentes que, a nível de comparação, também nos alcançaram. Primeiro temos um chamado à fé, temos um chamado para sair e temos um chamado para receber uma herança. Esses foram os chamados de Abraão, que se estende a todos nós. Tem alguns textos bíblicos que eu mesmo vou abrir e vou fazer a leitura com os irmãos. Em relação, portanto, a um chamado à fé, eu quero fazer a leitura junto com vocês, já na página 2 da revista de vocês, tem aí, letra A, um chamado à fé. Diz assim: Abraão foi chamado para viver pela fé nas promessas de Deus. Pela fé, ele foi justificado, alcançando a salvação, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 3. Semelhantemente no chamado cristão, o pecador é desafiado a quê? A crer em Deus e viver pela fé, para a salvação. Ou seja, o pecador, ele é justificado pela fé somente, assim como ocorreu com Abraão. Aliás, aqueles que creem nas mesmas promessas de salvação feitas a Abraão, são chamados de filhos. Assim, a bênção prometida a Abraão alcança aqueles que creem em Deus e em suas promessas. Ou seja, meus irmãos, Abraão foi chamado para viver pela fé. Imaginem vocês aqui comigo, Abraão está lá em Ur dos Caldeus, não conhece Deus. Josué capítulo 24, versículo 2 vai dizer para nós que os pais de Abraão eram idólatras, viviam na idolatria. Eles, portanto, não conhecem a Deus. E Abraão então ouve a voz do Senhor que fala com ele. E aí, sai daí, deixa teus parentes e vai para uma terra. Que coisa estranha, né? A Bíblia não nos revela se Abraão já tinha ouvido falar de Deus. Mas a Bíblia nos revela que Abraão vivia no meio de idólatras. Ele então ouve uma voz que o convida, que dá a ele uma ordem: sai. Não diz assim, olha, se você quiser, deixa sua família. Não, ele diz, sai e vai viver de acordo com aquilo que eu te disser. Se você hoje no século 21 ouvisse uma voz dizendo para você: abandona tudo que você está fazendo hoje, vai lá para o interior da Amazônia, para pregar lá para a tribo de não sei o que, né, dos Yanomamis aí que estão muito em voga aí, né, ultimamente. Você vai lá para os Yanomami, lá no interior da Amazônia, vai para lá, se ouve essa voz, vai lá, abandona tudo aqui. Se você tem família, leva a tua família contigo, vai para lá, que eu vou andar com você. O que você faria? Essa é a primeira coisa que você pensaria: eu acho que eu estou ficando esquizofrênico, eu devo estar com algum problema mental, preciso procurar um psiquiatra com urgência, que eu estou ouvindo vozes. Não é diferente de nós, meus irmãos. Abraão ouviu aquela voz e ele foi. Viver de que forma? Viver pela fé. Viver pelas promessas que aquela voz havia prometido a ele. Abraão não tinha nenhuma perspectiva de vida boa, conforto, nenhuma. Mas ele ouviu a voz e foi. Ele ouviu a voz e se propôs a crer naquilo que ele estava ouvindo. O que isso tem diferente de nós, meus irmãos? O Evangelho, ele é um escândalo para o mundo. E um dia nós podemos até não ter ouvido uma voz, mas nós ouvimos um outro tipo de voz.
Nós ouvimos a palavra ser pregada, ministrada, e ela entrou no nosso coração e falou para nós: sai de onde você está. Deixa tudo que você faz hoje nesse mundo e vem para um lugar. Não te prometeu riqueza, não te prometeu vida confortável, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós somos extremamente abençoados por sermos do Senhor, mas o Senhor em nenhum momento nos promete uma vida fácil. Muito pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Da mesma forma com Abraão, meus irmãos, também foi com cada um de nós, porque nós, meus irmãos, nós vivemos pela fé, porque o mundo olha para nós e fala: vocês são loucos de crer numa palavra, vocês são loucos de serem ministrados numa palavra que diz que vocês podem sofrer, vocês perdem muito mais do que ganham, que um homem desceu do céu, se pregou a si mesmo numa cruz, ali derramou seu sangue e morreu por vocês. O mundo acha o evangelho um escândalo, e para o mundo ele é um escândalo, porque Deus pegou as coisas loucas, aparentemente loucas deste mundo, e transformou elas em sabedoria. Então o nosso chamado, meus irmãos, em relação à fé, não difere em absolutamente nada do chamado de Abraão. Pois quem é Abraão para nós hoje? Quem é o nosso pai na fé? Não é só dos judeus, mas de toda a herança, de todos os povos. Nós somos descendentes de Abraão. Em nosso sangue? Não, mas em nossa fé. Somos filhos de Abraão na fé. Nosso pai da fé é Abraão. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 7. Não precisa abrir, eu vou fazer a leitura para a gente sermos mais rápidos. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho através de quem? De Abraão. E Paulo continua: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. É engraçado que chama Abraão de crente, né? Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé são filhos de Abraão. Os da fé são herdeiros de Abraão. É o que Paulo está dizendo aqui na sua epístola aos Gálatas. Em segundo lugar, recebemos, meus irmãos, um chamado para sair, que eu já falei um pouco a respeito disso. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quando nós fomos chamados pelo Evangelho a crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele disse para nós: a partir de agora, você não pertence mais a este mundo, você não é mais daqui. A sua pátria agora, como Paulo vai dizer em Filipenses, a sua pátria é a pátria celestial. A sua pátria não é mais terrena. A gente levanta a bandeira do Brasil, nós amamos a nossa nação, amamos o nosso país, mas, meus irmãos, a nossa nação verdadeira, a nossa nação eterna, ela não é essa. A nossa pátria está nos céus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Filipenses. Mas olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Esse é o nosso chamado, o chamado de Abraão para largar a sua parentela, sair do meio da sua parentela, do meio dos idólatras, e ir para o lugar onde ele andaria com Deus, obedeceria ao Senhor, e dele seria formada uma nova nação. É o mesmo chamado para nós, meus irmãos, sairmos das preocupações dessa terra, das preocupações desse mundo, do meio, meus irmãos, mundano que antes andávamos. Esse é o chamado para nós também, um chamado para sair.
E olha aí o que diz a revistinha aí na letra B. Abraão deveria deixar tudo e seguir na direção indicada pelo Senhor. No chamado cristão isso ocorre de forma semelhante. Aquele que é chamado à salvação em Cristo é desafiado pelo Evangelho a abandonar seus pecados e tudo o que impeça de servir a Cristo, e até mesmo deixar sua parentela por amor a Cristo. Não é digno de Cristo aquele que não deixar tudo para trás por amor a Ele. Amamos a Deus, meus irmãos, em primeiro lugar. O Senhor vem em primeiro lugar. Foi isso que aconteceu com Abraão. E é isso, meus irmãos, que acontece conosco no nosso chamado para sair. Por último, terceiro, um chamado para receber uma herança. Eu não vou fazer a leitura da palavra lá em Apocalipse capítulo 21, mas depois em casa vocês façam essa leitura, pois ali está fazendo toda a descrição de Jerusalém, da nova Jerusalém que descerá dos céus. Está falando das suas portas, do seu tamanho, quantos côvados tem. E não está só falando disso, está falando daqueles que serão salvos e daqueles que não serão salvos. Todo o texto de Apocalipse capítulo 21 fala exatamente, meus irmãos, dessa bênção final, ou seja, a consumação do recebimento da herança, uma herança que não é terrena, uma herança que ela é eterna, o dia que a nova Jerusalém descer dos céus, para que a sua noiva, a noiva de Cristo, venha habitar nesta nova casa, venha habitar neste novo lugar, nesta nova terra, nesta nova Canaã, nesta nova morada. Nós estaremos ali então participando do ato de consumação. Consumação de quê? Consumação das promessas que Deus fez lá a Abraão. Abraão, quando teve seu filho Isaque, Abraão ali se sentiu já abençoado pelo Senhor. Só que Abraão, meus irmãos, embora Deus tenha falado para ele, Abraão com certeza nem imaginaria quantos filhos ele teria. Isso nem passava por sua cabeça, mesmo Deus tendo dito a ele que, olha, Abraão, eu fiz essa aliança com você, você vai ter um filho, você vai ter muitos filhos, e daqui a 400 e poucos anos eles vão ser escravos de uma outra nação, porque Deus revelou isso a Abraão. Mesmo tendo falado isso com Abraão, em alguns momentos deve ter pensado, caramba, o que ele quis dizer com isso? Foi difícil ter um, eu vou ter milhares de milhares? Como? De que forma? E depois nós vamos ver no desenrolar das Escrituras a herança de Abraão. E vemos hoje, no desenrolar da história do povo de Deus, meus irmãos, nós vemos a herança de Abraão sendo perpetuada. Na revista, na página 3, na letra C, diz assim: Deus promete dar uma terra por herança a Abraão e seus descendentes. Essa terra, num primeiro momento, parece ser Canaã. No entanto, embora os descendentes de Abraão a tenham recebido por herança, essa promessa não se limitava a uma possessão terrena. E lá o livro de Hebreus, no capítulo 11, sobre os heróis da fé, vai mostrar para nós, meus irmãos, que essa herança não seria só uma terra, não seria só uma terra aqui no planeta Terra, não seria só esta herança, mas seria uma herança divina. Seria um andar com Deus na expectativa de que, quando passarmos dessa vida, nós estaremos habitando com Deus na eternidade. Dúvidas? Não? Estão com vergonha de perguntar? Segundo item, então, o desenvolvimento do chamado divino. Um desenvolvimento não só do que aconteceu na vida de Abraão, como um homem de Deus, mas um desenvolvimento também do nosso chamado. O que o nosso chamado, no quesito desenvolvimento de uma vida cristã diária, tem a ver com o chamado também do desenvolvimento de uma vida diária com Deus de Abraão. E aí são 3 tópicos: em relação a Deus, em relação à família e em relação ao mundo. Ainda aí na página 3, lá no primeiro parágrafo diz assim: o chamado de Abraão tem seu paralelo com o chamado cristão. Letra A, em relação a Deus, na aliança feita com Abraão, Deus chama o patriarca para viver em obediência.
O relacionamento de Abraão com Deus seria mantido, tendo a obediência como que uma condição. Deus seria o seu Deus e de sua posteridade, e Abraão deveria obedecer suas ordens. Era um relacionamento de mão dupla. Assim, meus irmãos, Deus então chama Abraão para o quê? Para obedecer. Aliás, Deus chama todo o povo, todo o seu povo no Antigo Testamento para andar com ele em obediência. Vamos lembrar da palavra de Samuel para Saul, né? Quando Saul sacrificou antecipadamente no lugar do sacerdote Samuel. Melhor é obedecer do que sacrificar. Então a obediência, ela sempre permeou as Escrituras, meus irmãos, no sentido de que aquele que não obedece não tem parte com Deus. Aquele que não busca andar segundo as Escrituras não tem parte com Deus. Aquele que não observa as Escrituras, ele não tem parte com Deus, porque Deus quer, em primeiro lugar, um relacionamento com o seu povo. E um homem ou uma mulher só se relaciona com Deus se for baseado em santidade. E a santidade, ela é um resultado de obediência, ela é resultado de andar com Deus, ela é resultado de um amor a Deus, ela é resultado de ter prazer em andar com Deus segundo sua palavra. E Abraão, meus irmãos, em que pese no decorrer da sua vida, da sua história, ter cometido alguns erros, mas Abraão amava andar com Deus. Abraão amava o Senhor, amava tanto ao Senhor, que quando o Senhor lhe pediu o seu filho, ele iria entregar. Tamanho era o amor de Abraão por obedecer a palavra do Senhor. Então, melhor obedecer do que sacrificar. O chamado cristão, meus irmãos, como vai dizer Jesus no capítulo 5 de Mateus, lá no início do seu sermão no monte, o chamado do cristão é para ser sal e luz. Mas quem não anda segundo as Escrituras não pode ser sal nem luz. Quem não observa a palavra de Deus, quem não estuda a palavra de Deus, quem não se empenha em conhecer ao Senhor profundamente e alimentar com Ele um relacionamento diário, não é reconhecido como um crente, como um cristão. E o nosso chamado, meus irmãos, é um chamado para andar com Deus e não andar mais com o mundo. Nós andamos no mundo, mas nós não andamos com o mundo, nós andamos com o Senhor. Porque o Senhor nos chamou para andarmos com Ele, como Deus chamou Abraão para andar com Ele. E precisamos entender isso, meus irmãos. Não só isso. Deus não quer só um relacionamento nosso para com Ele, mas Deus também quer observar em nós que tipo de relacionamento nós temos com a nossa própria casa, com a nossa própria família. Para terminar o primeiro item, o quarto parágrafo da revista aí de vocês na página 3 diz assim: no chamado cristão, o pecador também é chamado a viver por meio de Cristo, num relacionamento com Deus, em que a obediência e a confiança são exigidas. Jesus ensinou que a obediência a seus mandamentos evidencia a nossa íntima ligação com Ele. Quem guarda os seus mandamentos o ama e será amado pelo Pai. João capítulo 14. Segundo item, meus irmãos, Abraão foi chamado para um relacionamento com a sua família. Página 4, item B, diz assim: na aliança de Deus com Abraão, o Senhor promete abençoar o patriarca e os seus descendentes. As bênçãos prometidas a Abraão alcançariam sua família. Deus promete ser o seu Deus e de sua descendência. Isaque e Jacó, filho e neto, descendentes de Abraão, receberam o mesmo chamado, e sobre eles a aliança de Abraão se estendeu. O chamado à obediência deveria ser observado pelos descendentes de Abraão. Certamente com isso, Deus estava responsabilizando Abraão a transmitir o conteúdo de seu chamamento a seus filhos e a ensiná-los a obedecer a Deus. Os descendentes do patriarca deveriam ser circuncidados, recebendo na carne a marca de que pertenciam a Deus. Deus então chama
a Abraão, e em relação à sua família, ele diz o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por tua causa, Abraão, eu vou abençoar toda a sua herança. Vou abençoar toda a sua descendência. Por tua causa, Abraão, eu vou abençoar aquele povo lá de Jardim Ulisses. E vou abençoar as famílias deles. Por tua causa, porque você atendeu ao meu chamado, me obedeceu, andou comigo, então você vai ser reconhecido no futuro como pai da fé, e você terá muitos filhos da fé, e esses filhos vão proclamar essa fé, vão proclamar a salvação, vão proclamar essa nova terra, e esses filhos vão, Abraão, fazer o mesmo que você fez, vão educar os seus filhos, os filhos dos seus filhos vão educar os seus filhos, os filhos dos seus filhos vão educar os seus filhos, sempre na palavra do Senhor, para que toda uma geração ande em obediência, para que toda uma geração ande no chamado, para que toda uma geração ande com Deus e proclame as maravilhas que é andar com o Senhor. Pulando o parágrafo, no terceiro parágrafo aí da revista, diz assim: no chamado cristão, esse princípio permanece inalterado. O cristão é chamado a viver num relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, e esse relacionamento se estende à sua família. Nesse sentido, podemos dizer que o chamado cristão não deve ser vivido individualmente, mas familiarmente. Assim como Abraão deveria instruir seus descendentes e incluí-los no relacionamento com Deus por meio da circuncisão, o cristão deve fazer o mesmo, ou seja, educar seus filhos na fé cristã, conduzindo-os a Cristo por meio da instrução bíblica, selando-os com o batismo. No Novo Testamento, o batismo assume o lugar da circuncisão como sinal visível da aliança com Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Quando olhamos todo o propósito do Senhor para Abraão e olhamos hoje para nós, os propósitos do Senhor para nós, vemos claramente que Deus continua o mesmo. O que Ele entregou e requereu de Abraão é o que Ele nos entregou e requer de nós. Nos entregou uma vida com Ele, nos entregou uma vida na presença dEle, e também requer de nós que andemos em novidade com Ele, que andemos com o nosso Salvador. Em terceiro lugar, em relação ao mundo, e repetindo as palavras de Cristo, lá no Sermão do Monte, fomos chamados, meus irmãos, para sermos sal e luz. Fomos chamados, meus irmãos, assim como Abraão foi chamado para ser um exemplo para todas as nações, para os seus filhos serem exemplos para todas as nações, para os filhos dos seus filhos serem exemplos para todas as nações, nós também recebemos um chamado, meus irmãos, de sermos testemunhas de Deus para todas as nações. Então não é só um relacionamento com Deus, não é só um relacionamento com a nossa família, mas de que forma nós nos relacionamos com o mundo? De que forma? Acabamos por nos misturar com o mundo? Ou mantemos a separação do mundo, mas ainda assim conseguimos de certa forma ser luz em meio às trevas? Ser sal em meio a um lugar que não tem tempero? Conseguimos manifestar a graça de Deus no nosso trabalho? Conseguimos manifestar a graça de Deus no ponto de ônibus? Conseguimos manifestar a graça de Deus na fila de um banco? Conseguimos manifestar a graça de Deus, meus irmãos, na faculdade, na escola, em todos os lugares onde nós colocamos a planta dos nossos pés? Como é o nosso relacionamento com o mundo? Conseguimos manifestar a graça de Deus? Da mesma forma que Abraão manifestou através da sua herança a graça de Deus, pois quando os outros povos olhavam para Israel, diziam assim: olha, não mexe com eles não, que eles têm um Deus lá que defende eles, eles não perdem uma guerra. Mas depois o povo pecou e as coisas mudaram. Mas em princípio, o que aconteceu foi exatamente isso. A nação de Deus era exemplo para todas as outras nações. Amém? Para concluirmos, alguma dúvida, meus irmãos? Alguma dúvida? Nenhuma? Todos com as carinhas assim. Vamos lá, temos 5 minutinhos, eu quero concluir com os irmãos. Percebam que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são irmãos siameses. O que isso quer dizer? Está um ali grudado no outro.
Não tem como você descolar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Não tem. Eu sei que muitas pessoas tentam, mas não tem, meus irmãos, porque o Antigo Testamento, ele tem ali o rol das promessas, das profecias, daquilo que viria a ser consumado e cumprido no Novo Testamento. Tanto é que o apóstolo Paulo, sempre que pode, em suas epístolas, ele se remete ao Antigo Testamento. Ele fala de Cristo, mas sempre se remetendo a Abraão, a Moisés e a tantos outros personagens da história do Antigo Testamento. O plano de salvação está estabelecido desde o início, percorrendo todo o Antigo Testamento até se consumar em Cristo. Deus, meus irmãos, dá vários sinais no Antigo Testamento de que futuramente algo vai acontecer. Não só para abençoar o povo de Deus na terra, mas algo vai acontecer de forma divina. Em todo momento do Antigo Testamento, Deus fala para o seu povo: vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Vocês estão peregrinando por esta terra. Vocês estão andando temporariamente neste lugar, mas eu tenho uma nova habitação, um novo lugar, infinitamente melhor do que pisar nesta terra. Todo instante, o Antigo Testamento nos dá esses sinais esses, meus irmãos, que vão estar claros, né? Que vão estar mais iluminados ainda quando nós entramos no Novo Testamento. Então compreendemos, pois o Novo Testamento, meus irmãos, ele interpreta o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele lança uma nova luz no Antigo Testamento, porque quando entendemos todo o contexto do Novo Testamento, nós vemos Cristo claramente revelado no Antigo Testamento. E vemos Cristo revelado em Abraão, e vemos Cristo revelado em nós. A história de Abraão, portanto, é a nossa história, meus irmãos, enquanto povo de Deus. O chamado de Abraão é o nosso chamado. Diz aí para o irmão que está ao seu lado: você tem um chamado. Deus te chamou. Deus nos chamou, meus irmãos. Deus não chamou só pastores e missionários, não. Deus não chamou só Abraão, só José, não. Deus chamou todo um povo para andar com Ele, para servi-lo, para obedecê-lo, para que a sua luz, a sua glória refletisse através do seu povo, e hoje refletisse através da sua igreja. A igreja, meus irmãos, ela tem que ser um farol para o mundo, apontando o caminho, apontando a direção que as pessoas devem seguir. E o plano de Deus para Abraão é o mesmo para nós. Terminando, o que poderemos aplicar, meus irmãos, da história de Abraão em relação à nossa vida? Em primeiro lugar, confie plenamente em Deus. Lembra lá da voz que eu falei? Se você hoje no século 21 ouviu uma voz dizendo para você ir lá para o interior da Amazônia, né? Evangelizar os Yanomami, o que você vai fazer? Você vai procurar um psiquiatra? Vai procurar um psicólogo? Vai achar que está ouvindo vozes? Está esquizofrênico? O que você vai achar? Abraão não achou nada disso, ele simplesmente foi, porque ele confiou que aquela voz não era humana, não era terrena, não era o seu coração, era a voz de Deus falando com ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, confie plenamente em Deus. Confie tua vida plenamente no Senhor. Segundo, seja um instrumento de Deus em sua família, pois o seu relacionamento com Deus deve ser um exemplo para seus familiares. Meus irmãos, o exemplo, ele arrasta. A melhor coisa que tem é você olhar para uma pessoa e falar que essa pessoa é um exemplo de fé, um exemplo de graça, um exemplo de vida com Deus. Às vezes até pensamos que queria ser igual a ele, né? Como diz aquela canção aí do mundo, né? Ninguém é igual a ninguém. Todos nós recebemos o chamado para servir ao Senhor, mas cada um de nós tem o seu chamado específico, tem o seu dom específico, que Deus nos mostra, Deus nos revela. Portanto, nós, meus irmãos, devemos ser um exemplo para a nossa casa. Um exemplo de fé, de perseverança, de graça, de amor, um exemplo de conhecimento das Escrituras, para quando alguém vier nos perguntar algo, nós
tenhamos a palavra no nosso coração. O que você acha que lá no Salmo 111 está dizendo para nós guardar? Davi diz, para guardar a palavra no coração. Não é só para não pecar não, meus irmãos, mas é para conhecer também a palavra, ministrar a palavra, pregar a palavra tem que ser gravada no nosso coração, ou seja, memorizada. E por último, seja uma fonte de bênçãos para outras pessoas. Apresente o Evangelho da salvação em Jesus, seja sal, seja luz. Esse é, meus irmãos, o propósito da nossa vida, andar com Deus, ser exemplo para os da nossa casa, como Abraão foi, e também, meus irmãos, reverberar o bom perfume do Evangelho de Cristo em todo lugar onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Amém? Dúvidas? Consegui certinho orar. Vamos orar então para o intervalo de vocês. Vamos registrar uma foto nessa primeira aula. Vasco, Anderson tirou Anderson, foto? Deixa eu só orar, a gente tira a foto. Senhor, nós somos gratos a Ti por esta primeira aula, este primeiro momento histórico, Senhor, de mudanças em nossa igreja. Cremos, Senhor, que serão momentos em que Teu Espírito vai falar em nosso coração. Cremos que será um momento em que nós receberemos o derramar da Tua graça. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa primeira aula. Abençoe os outros professores, abençoe a Tua igreja. Senhor, que essa palavra entre em nosso coração e ali permaneça, para que dê frutos e para que possamos proclamar, Senhor, ela mais e mais. É o que te pedimos, somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém.